Olá, pais responsáveis pelos nossos alunos do 8º ano, em inglês nível 3. Eu sou a professora Soraya, professora deles, e queria falar um pouquinho com vocês como é que nós trabalhamos durante essa segunda etapa, tá bom? Nesse regime híbrido, né? Alguns alunos vindo para a escola, outros alunos ainda em casa, mas estamos aqui, né? Sobrevivendo a cada dia, graças a Deus. Bom, os nossos alunos eles tiveram a primeira prova, chamada de AT1, com um conteúdo bem específico do nosso material. Então, aqui nós trabalhamos de gramática, de vocabulário, mais especificamente com os 8º anos nós vimos present perfect, conditionals, alguns phrasal verbs, fizemos revisão de tempos verbais, principalmente de future tenses, do futuro. Então, tudo isso está relacionado ao conteúdo do material deles, né, o Uncover 3, que é o livro. E isso foi todo o conteúdo da AT1 e da AT2. Bom, cada uma das provas valendo de 0 a 3. E aí depois nós temos a coluna C, lá do sistema de notas deles, que se refere às APAs, né, que são os nossos projetos, as nossas atividades programadas. No caso dos 8º anos em inglês nível 3, o que nós fizemos mais especificamente nessa segunda etapa. Então, baseado num paradidático que eles deveriam ter lido, né, chamado Little Women, até tem filme relacionado, é um clássico aí da literatura. O filme, se eu não me engano agora, é chamado de Adoráveis Mulheres. Tem algumas versões já desse filme, uma mais recente que eles gostam bastante. Mas as nossas atividades foram baseadas nesse romance, né, nesse livro. Bom, e foram duas. Então, de 0 a 3, nós dividimos da seguinte forma. De 0 a 1, eles escreveram aqui em sala de aula, foi feito em sala de aula, uma atividade onde eles deveriam criar ou recriar um novo final para a história. Então, eles escreveram sobre isso. E tinham que descrever também um personagem da história. Então, eram duas partes escritas, valendo de 0 a 1, feito em sala de aula. A outra parte, que também nós desenvolvemos em sala de aula, mas alguns quiseram terminar em casa, que eles poderiam ter feito sozinhos, em duplas ou até trios, onde eles escolheram um trecho do livro, da história, e eles iriam narrar. E aí eles poderiam narrar como se fosse alguém contando uma história para a criança. Eles poderiam usar brinquedos, eles poderiam usar outros materiais para representar alguma parte do livro, escrever cenário, figurino. O importante é que eu iria avaliar o speaking deles. Então, eles leriam até, se preciso, um trecho do livro que eles escolhessem e me mandariam em formato de vídeo. Então, nós durante teve turma que até utilizei 3 aulas para a realização desse trabalho. Fizemos em sala, alguns terminaram em casa e me enviaram por e-mail e pelo Moodle, tá? Então, foram 2 formas que nós disponibilizamos para eles. Recebi trabalhos muito bons, muito interessantes, deles falando a respeito do livro ou então contando uma parte da história do livro, valeu a pena. Enfim, a nossa nota foi composta dessa forma, tá? Então, são 2 provas, AT1, AT2 e as 2 APAs que eles desenvolveram em sala de aula, tá? Bom, receberam as notas, a gente conferiu, pedi para eles conferirem, né, se não ficou alguma coisa para trás, e eles estão aí com a média que eles conseguiram tirar. Temos a recuperação para os alunos que não atingiram 6, né, nessa média, que será aí nos próximos dias, com uma aula, algumas atividades para serem feitas em casa e depois uma prova, caso eles não tenham conseguido a média. E também nos colocamos à disposição, se algum pai, algum responsável, alguma mãe quiser conversar pessoalmente com a gente, ou algum caso mais específico, é só agendar. Vocês estão recebendo aí, junto com o bilhete, não é na verdade o bilhete, né? Junto com o comunicado da reunião, vocês recebem um link
onde vocês podem entrar lá, localizar o professor e marcar uma reunião com a gente. Qualquer coisa também, tenho certeza que a orientadora educacional deles pode ajudá-los a me localizarem, tá? Se quiserem conversar mais especificamente sobre alguma atividade do seu filho, da sua filha, comigo, tá ok? Bom, mas agradecemos muito a parceria de vocês, né? A gente sabe, principalmente nesse momento que estamos, né, das dificuldades que todos enfrentamos, mas o importante é que nós caminhamos juntos, né? E aí a gente vai conseguindo deixar as coisas melhores, né, de uma melhor forma, tanto para os alunos, quanto para quem está trabalhando com eles, quanto para vocês, pais, responsáveis aí pelos alunos. Obrigada pela parceria, nos colocamos à disposição se precisar de alguma coisa mais específica, tá ok? Até mais, até breve, espero conhecê-los pessoalmente em breve.